Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos mais uma vez com o nosso Evangelho no grupo GEAFA, Grupo em Ação Francisco de Assis. Para quem não me conhece, eu sou a Cleide, mais uma cooperadora do grupo. Eu espero encontrá-los todos com muita saúde, com muita paz, né? É isso que a gente deseja a todos. E hoje, queridos, eu quero apresentar para vocês o meu convidado de honra. É um amigo muito querido, nós já trabalhamos juntos em uma outra casa há muitos anos, somos velhos conhecidos, e ele é um grande conhecedor da doutrina espírita, né? Ele ministra cursos, palestras. Boa noite, Fernando. Boa noite, Cleide. Obrigado pelo seu gentil convite. Eu espero e quero que você seja muito bem-vindo no nosso bate-papo hoje. Obrigado. E aos companheiros do GEAFA, alguns que eu já conheço, porque fizemos parte juntos do GOAC, a outra que eu não conheço, o meu boa noite, e obrigado pelo carinhoso convite, Cleide. Eu que te agradeço, Fernando, por você ter aceito. Então, hoje é um bate-papo bem gostoso, né, que nós vamos fazer. É curtinho o nosso tempo, mas nós vamos se ajeitar. Então, eu quero, antes de mais nada, agradecer todas as doações que nos chegam, já chegaram do mês de junho, julho, que nós vamos continuar todo esse tempo. Nós estamos agradecendo pelos alimentos que chegam, as cestas básicas, cobertores, tudo que nos... roupas, né? E trabalhamos junto com a ONG Jovem, que distribui os alimentos prontos, e cestas básicas, né? Cobertores. E eu quero agradecer e pedir que continue nos ajudando para que nós possamos também ajudar, tá bom? Então, vamos iniciar o nosso papo, né? Você faria uma oração para a gente, uma prece para a gente iniciar, Fernando? Pois não, Cleide. Então, vamos nos ligando aos nossos amigos espirituais, ao nosso tutor espiritual, à egrégora do GEAFA, que tem como patrono espiritual Francisco de Assis, e vamos pedindo a todos esses trabalhadores que as bênçãos generosas do Rabi, do suave e sábio Rabi da Galileia, possam nos envolver nessa noite para o nosso bate-papo e que ele seja acolhedor e esclarecedor. Assim, graças a Deus. Graças a Deus. Gratidão. Nós estamos no mês de julho e agosto também, nós vamos continuar com o mesmo tema, que é sobre a lei de Deus, né? A lei natural. Como nós não vamos poder falar de todas, né, os capítulos, mas nós vamos dando umas pinceladas naquilo que a gente pode ir encaixando. Hoje nos cabe falar sobre a lei da igualdade. Então, dentro da lei da igualdade, nós temos vários capítulos também, né? Mas nós vamos falar sobre desigualdade, né, Fernando? Sobre a desigualdade. Nós vamos falar, né? Dentro da igualdade, vamos falar da desigualdade. Fernando, você pode, assim, só uma pinceladinha, né? Vamos falar um pouquinho da desigualdade social, né? As leis de Deus são eternas, né? São imutáveis. E o que a gente pode falar, assim,
né, Ah, sobre a sim. desigualdade social. Eu vou começar dando uma pincelada da. Acho que está cortando um pouco a internet. Agora acho que está bom. Melhorou? A pergunta 806, isso. Acho que sim, agora sim. A questão 806 fala sobre as desigualdades sociais. Allan Kardec pergunta aos espíritos, né? É lei da natureza a desigualdade das condições sociais? E os espíritos respondem a ele: não, é obra do homem e não de Deus. Aí Allan Kardec pergunta: algum dia essa desigualdade desaparecerá? Porque nós sempre nos preocupamos com isso, né? Verdade. Os movimentos, Sim. porque alguém tem muito, outro tem pouco. Às vezes nós achamos que aquela pessoa não ganhou honestamente, né? Também já estamos julgando. Então, os espíritos respondem a Allan Kardec: eternas, somente as leis de Deus o são. Dia a dia, a desigualdade gradualmente se apaga. Veja, a família humana já evoluiu bastante com relação a isso. Algumas regiões mais, alguns países mais. Temos muito o que fazer. E eles falam: a desigualdade desaparecerá quando o egoísmo e o orgulho, veja, dois dos nossos maiores Os defeitos. maiores defeitos, né? Que ainda está muito impregnado ainda, né, Fernando? Então, e à medida só que evoluímos é que isso vai, né, nós vamos, né, igualdade. Então ele fala: quando o orgulho e o egoísmo deixarem de predominar, aí restará apenas aí a desigualdade de merecimento. Né? O espírito vai se tornando mais ou menos puro, mais evoluído e podemos dizer mais nobre do ponto de vista dos valores morais. Né? Aí muita gente pergunta sobre a fortuna, né? A riqueza. A riqueza. E o Evangelho, no capítulo 16, no parágrafo 7º, onde está: não se pode servir a Deus e a Mamon, que se a riqueza fosse totalmente destituída de algum valor, Deus não a teria colocado nas mãos de alguns, né? E teria privado outros. Verdade. É uma desigualdade aí, né? Por outro lado, isso, né? Não daria muito para cada um, e aquilo que impulsionou a humanidade, porque ele fala, ela é um instrumento poderoso de progresso, né? Porque o homem tem que usar da inteligência, usar do seu tempo, ele tem que pesquisar, né? Ele fala: a riqueza é uma prova muito difícil, mais perigosa que a miséria, pelos seus arrastamentos, tentações, a fascinação que exerce. Sim. É o excitante supremo do orgulho, do egoísmo. E é o laço mais poderoso que liga o homem à terra, né? E afasta seus pensamentos do lado espiritual, do céu, aqui nos fala o Evangelho, né? Da construção do reino dentro de nós. Porque a riqueza... dentro da riqueza, né, Fernando, a ganância, né? Sim. Em outros evangelhos, nós temos falado muito sobre isso também, porque aí impera a ganância, né?
também. É, Então, esse é o perigo da riqueza. exato. Exato, Cleide, porque junto com a ganância vem também a pessoa tem um certo poder com aquela riqueza, né? Sim, Ela às vezes resvala para o autoritarismo e até para a prepotência, exatamente. né? E ele fala que a riqueza é um caminho difícil, mas não impossível de tornar-se um meio de salvação. Ele quer dizer de auxílio, Sim, né? De auxílio ao próximo e de evolução para quem exerce bem a riqueza, nas mãos de quem souber usá-la. Não é? certo. Aí Allan Kardec pergunta no Livro dos Espíritos, voltando ao Livro dos Espíritos, questão 811, será possível e já terá existido a igualdade absoluta da riqueza? E os espíritos respondem não, né? Absolutamente não. Nem é possível. E por que não é possível? Ele fala, não é possível porque a isso se opõe a diversidade de faculdades e dos caracteres, ou seja, das habilidades que cada um dispõe, da capacidade, da inteligência, dos interesses, do labor, né? Então, são Exatamente. muitas pessoas muito mais aplicadas e outras ainda ficam estagnadas com relação a isso. Então, há uma desigualdade de mérito e ela sempre vai existir. Não podemos nos esquecer que Deus, como cria constantemente, tem espíritos mais velhos do que nós, Sim. que já aprenderam mais e tiveram a oportunidade já de evoluir mais. Que viveram mais Do tempo, nosso nível, né? Que viveram mais vezes na Terra, viveram mais tempo e né? puderam aprender mais, Sim, mais experiências, e outros mais novos do que nós, com menos experiências. Então, essa desigualdade, ela sempre vai existir, né? Para que o espírito seja laborioso. verdade. E ele fala no Evangelho, a missão do homem é trabalhar pelo aprimoramento do globo para saneá-lo e dispô-lo para receber toda a população que a sua extensão comporta. Veja, no início do século XIX, éramos cerca de 1 bilhão. Hoje somos quase 8 bilhões. Então, necessita alimentar toda essa gente. Verdade. Necessita trabalho. Necessita desenvolver as capacidades que cada um tem. Aí o Evangelho fala, alimentar essa população, é necessário aumentar a produção. Se aumentar a produção, se a produção de uma região é insuficiente, temos que buscar em outra. Veja, o Brasil é um grande produtor de minério e de alimentos, mas necessita de outras coisas. Outros países necessitam dos minérios, necessitam dos alimentos. O alimento que não temos aqui, por exemplo, o trigo, que não é suficiente. Importamos da Argentina, dos Estados Unidos, né? Outros importamos determinadas coisas, exportamos outras. Então, tem que haver essa necessidade troca, né? das relações de povo a povo, ele nos fala. E ele fala, para torná-las as soluções das necessidades mais fáceis, necessitamos dos meios de comunicação e transporte. Você veja, a ferrovia, os portos, aeroportos, as aeronaves, né? Os caminhões, tudo isso levou o homem ao progresso. Né? Em pouco mais de 100 anos, né? Conseguimos, né? Um grande avanço, né, Cleide? Com certeza, Fernando. E eu acredito que a tendência é cada vez mais existir esse progresso, né? Tanto que, sim, porque ainda nós estamos, né, nessa transição ainda do planeta,
né? Então, os avanços são muito grandes. É verdade. Né? E ele fala, né, que isso é obra dos séculos. O homem vem fazendo isso, né, desde que começou o fogo, a pesquisa por fogo, a agricultura familiar, deixou de ser nômade, né, para Verdade. estabelecer. Você quer acrescentar alguma coisa, Não, Cleide? não. Eu queria, assim, falar um pouquinho dentro da riqueza e da miséria, né? Por que que Deus concedeu a riqueza e o poder e a outros a miséria? Ah, sim. Ele nos lembra uma história que o Raul Teixeira, para quem não conhece, ele é Eu um queria grande chegar exatamente nessa história que você vai contar, história. que O é Raul uma Teixeira história verídica, né? verídica. E se você procurar lá no blog dele, nas notícias sobre o Raul Teixeira, você vai encontrar que ele é um grande orador, trabalhador da doutrina espírita, com uma mediunidade ostensiva. Ao lado do Divaldo aí, de outros, ele é um dos grandes oradores. Ele é herói e ele e depois levaram, né, os anfitriões o levaram para um almoço. E quando eles chegaram, o restaurante ficava numa avenida que tinha o nome de um político. E ele viu, perto da entrada do restaurante, uma senhora assim, maltrapilha, né? E procurando lixo para poder se alimentar. Ele via assim, extrema necessidade. Ele ficou muito incomodado. Entraram no restaurante e ele foi pedido, né? Foram servidos os pratos, e ele não conseguia comer, porque ele pensava naquela senhora ali mexendo no lixo para comer. A vontade dele foi de se levantar e atender a pessoa. Mas o plano espiritual, vendo que ele estava muito inquieto e sabendo dos bastidores espirituais, da história dessa senhora, através da mediunidade, ele, como era um trabalhador da doutrina laborioso, mostrou que aquela senhora, numa outra encarnação, havia sido um político conhecido do Brasil e que dava nome àquela avenida. E que, por determinadas coisas feitas, desmandos, né, assumiu o compromisso de vir nessas condições difíceis, miseráveis mesmo, para se reajustar com a lei divina. Não é punição, é um reajuste, porque a lei divina objetiva o nosso progresso, o nosso crescimento. Não temos essa história de pagar, estamos pagando um débito. Não, nós estamos nos reajustando, vamos aprendendo. E isso mostrou para ele que, por alguma razão, né, o político tinha vindo num corpo feminino e que não iria, porque aquilo estava tão já impregnado no inconsciente, estava gravado no inconsciente, que ela não aceitaria ajuda. Aí, diante disso, que a idade superior mostrou da beleza da lei divina, né, e que ela é justa, Deus é justo, bom e soberano, né, ele conseguiu se alimentar, né, e seguir a sua programação, porque ele percebeu que ele nada poderia fazer. Pois é. E muitas vezes, né, Fernando, falando dessas provas, né? Terminando, ele fala que o homem procurou a ciência para ajudá-lo, né? Nós vemos as minas que usavam até crianças, porque às vezes os homens não podiam ficar em pé, quanto que a ciência ajudou o progresso, né? Com isso criou a riqueza, né? A ciência o ajudou, e a atividade para esse trabalho aumenta a inteligência do homem, nos diz o Evangelho nisso.
E ele fala, essa inteligência que primeiramente é concentrada nas necessidades materiais e mais tarde levará o homem a compreender os valores morais. A riqueza sendo o primeiro meio de execução, sem ela não mais grandes trabalhos, não mais atividades, nem estímulo, nem pesquisa, pois é, com razão, considerada um elemento de progresso. Olha que bacana. Então, nós temos que ver o lado positivo, gera empregos, claro. Né? Gera pesquisas, né? Quantas famílias são sustentadas, né? Permite o crescimento tanto intelectual quanto moral das pessoas, não é? E na desigualdade das riquezas, né, no Evangelho, por que todos os homens não são igualmente ricos? Porque não são igualmente inteligentes, ativos e laboriosos, como falamos, para adquirir, nem moderados e previdentes para conservar o que adquirem. Está vendo? Então, a riqueza tem tudo isso. Né? Além de conquistar, temos previdentes e moderados. Que dentro das provas, né, da riqueza e da miséria, tem a miséria incita as queixas, né? A riqueza incita os excessos. Né? Então, e voltando naquela historinha, né, que você nos trouxe, muitas vezes, né, Fernando, que a gente vê uma situação de um cadeirante, né, de uma criança, né, com muitos problemas, e que a gente fica totalmente penalizados, né? Mas a gente ainda, no momento, você não pensa que está vindo numa situação de acordo para a encarnação, para uma nova encarnação, né? Então, é o caso dessa senhora, que a gente fica penalizado quando a gente vê. Mas eu também penso, sabe, Fernando, que cabe a nós também essa ajuda, né? Oferecer a ajuda para que fique suave para essas pessoas que vêm na encarnação, nessa condição, né? Então, mas... É verdade. Cabe essa ajuda, a gente já quer ajudar, a gente quer fazer, né? Que a gente sabe que a caridade está aí para ser feita, né? Mas e a gente não pensa nisso, né, Fernando? A gente nos bastidores, né? Os Por exemplo, eu trabalho a gente numa não casa sabe. no bairro do Ipiranga, não é longe lá do Geafa, e nós estávamos precisando de um caseiro. Lá tem uma casa lá para o caseiro, né? E o presidente da casa resolveu auxiliar uma pessoa que estava precisando, né? Ela tinha lá, era registrado o salário, todos os direitos trabalhistas, né? A casa pagava água, luz, dava cesta básica, né? E ele tinha que ajudar na manutenção da casa, e quando abria, ficar vendo quem estava entrando, saindo, às vezes senhoras que traziam mantimentos mais pesados para pegar, e ele ficava andando assim na calçada, a casa era no meio do quarteirão, até a esquina, voltava, vendo no celular o tempo inteiro. Aí as pessoas começaram a ficar incomodadas, porque ele não fazia aquilo para qual ele tinha sido contratado, né? E conversando com ele, um grupo lá de trabalhadores da casa, ele falou que antes dele ser contratado como caseiro, ele morava na rua. E ele se sentia muito mais livre, porque lá ele estava se sentindo tolhido. Tinha algumas tarefas, né?
e ele não estava satisfeito. E o que aconteceu? Pouco tempo depois, ele pediu demissão e voltou a morar numa praça, ali até em frente do nosso lar, ali no Jardim da Glória, que uma das nossas colaboradoras, a filha, estuda lá no nosso lar, e ela o via na praça, assim, já em condições totalmente diferentes, maltrapilho, sabe, sujo, e era uma coisa que ele escolheu, né? A casa tentou ajudar, né? Mas então, é que ele escolheu, né, vir E, passar por essa, né, por essa situação para melhoria do espírito dele, né, Fernando? Então, verdade. e ele estava cumprindo com o que veio, né? E a gente É não sabe verdade. qual foi os bastidores, como você fala, a gente não É, sabe qual foi aí o bastidor dele, né? Lá atrás, a é história, verdade. O né? plano De outras espiritual tentou vidas, ajudar, né? Mas né? a gente reage, né? A gente sempre vai na tentativa de ajudar, né, Fernando? Então, e É cada um tem verdade. realmente a sua história a ser cumpridas, né? Não tem como. Uhum. E acho que dá para a gente falar mais um pouquinho. Então, Olha, aqui ele fala, pergunta sobre a igualdade das riquezas, né? Sobre isso, se dará o mesmo com o bem-estar. Aí, na pergunta 812, os espíritos que não respondem que não, porque o bem-estar consiste cada um em empregar o seu tempo naquilo que lhe dê prazer e não na execução dos trabalhos pelos quais não tem gosto nenhum, né? Porque cada um tem aptidões diferentes. Ele fala, nenhum trabalho útil ficaria por realizar, né? Mas temos que ver também aquele, né? Que nem sempre é possível fazer o que nós gostamos, mas nós podemos gostar do que nós fazemos. Né? certo, tá Então, o certíssimo. bem-estar está ao nosso alcance. E ele finaliza falando: as leis podem mudar momentaneamente o coração, o sentimento. Elas têm somente uma duração temporária, as leis terrenas, né? E são sempre seguidas de uma reação, às vezes, contrária, desenfreada. Então, ele termina: a fonte do mal está no egoísmo e no orgulho. Os abusos de toda a espécie cessarão por si mesmo quando os homens se regerem pela lei da caridade, que é a lei do amor. O amor, Né? exatamente. Então, As coisas são de dentro para fora. Né? exatamente. De dentro. Aquilo que eu fala, a moral autônoma, e não ao contrário, de fora para dentro, porque os regimes que tentaram isso fracassaram. Tá Né? certo. Então, essa é a mensagem, o exercício da lei do amor, do Do exercício amor. da caridade. Estamos encerrando com o amor, isso que é o mais importante, né? Esse sentimento, que isso é o que abrange todo o universo, né, Fernando? É o amor. É verdade. Bom, É a mensagem que o Evangelho, o Livro dos Espíritos, nos deixa para a noite de hoje, né? é isso. Para todos os colaboradores do GEAFA. Eu espero, e estamos infelizmente já com o nosso tempo curtinho, agradecer muito, Fernando, pela sua presença no nosso Evangelho, sua participação foi muito bacana. Esperamos tê-lo de volta novamente em uma outra ocasião. Obrigado, Cleide. Eu agradeço muito você ter aceito o meu convite. Eu que agradeço o seu gentil convite, e assim eu tenho certeza, né, que estarei em contato com alguns companheiros do GOAC que fazem Com parte do certeza. GEAFA hoje. Todos eles vão matar a saudade agora, Fernando. Bom, nós vamos encerrando. Eu quero agradecer a todos. Se possível, deixem o seu like,
deixe os seus comentários, estamos aqui à disposição para qualquer dúvida nas nossas redes, né? E agradeço por toda essa noite gostosa desse bate-papo, né? E até a próxima. Boa noite a todos, que tenham uma semana maravilhosa, carregadas de amor, né, Fernando? Boa noite, Fernando. Boa noite a todos. Boa noite, Fê. Obrigada, viu?